E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Epifânio Galan, esse aqui é meu canal Epifanias e esse aqui é o curso de ondulatória. Estamos aqui na aula 3, né, de um total de 9 aulas, onde vamos discutir fenômenos ondulatórios. E essa aula aqui, por ser uma aula bastante extensa, eu dividi em duas partes, tá? Na primeira parte, a gente vai discutir aqui o item 4, né, que é o princípio de Huygens, muito importante. E vamos discutir ali dentro do item 5, né, fenômenos ondulatórios propriamente ditos, né, a reflexão e a refração. Daí depois eu vou fazer uma segunda aula discutindo difração e polarização. E por último, uma aula de exercícios, onde eu vou comentar os exercícios que eu proponho dentro dessa aula, né, os exercícios aí que eu costumo chamar de autorais, né, não sou eu o autor dos exercícios, mas são exercícios que não estão especificamente dentro de nenhum livro, né, não é uma sequência de exercícios que está dentro de alguma fonte bibliográfica específica. E aí, por último, sim, alguns exercícios lá do livro Fundamentos da Física, lá do Ramalho, Nicolau e Toledo, que é o livro que eu uso como base aqui nesse curso de física que eu montei aqui para o canal. Beleza? Vamos lá? Então, começando pelo princípio de Huygens, né? Vamos iniciar definindo uma onda bidimensional, tá? Então, primeiro uma onda bidimensional reta. Tem aqui uma figura. Eu gostaria que vocês observassem com atenção aqui essa figura, né? Um modelo clássico aí de onda, né? Como se fossem ondas aí formadas numa piscina ou no próprio mar, né? Com amplitudes fixas, tá? Então, eu quero destacar aqui com vocês essas partes laranjas aqui, né? Meio amarelada aqui, ó. Essas partes são as cristas de onda, né? Então, essas cristas, como a onda é reta, então essas cristas também são retas, tá? Vou desenhar essas cristas aqui do lado, tá? Como se fosse a vista aérea. Destaco aí para vocês, então, que a distância entre duas retas dessas laranjas que estão aqui, né? Corresponde à distância entre as cristas. Isso, então, é o comprimento de onda, né? O lambda. Então, a gente tem um lambda aqui, tem lambda aqui também, lambda aqui. E lá na figura, a gente também consegue ver o lambda, tá? Essas linhas, então, amarelas, gente, elas são chamadas de frentes de onda. Então, qual vai ser a definição dessas tais frentes de onda, né? Região que reúne todos os pontos do meio alcançados simultaneamente por um pulso. Dizemos que todos os pontos de uma frente de onda têm a mesma fase. As frentes de onda podem ser chamadas de superfícies de onda. Esse segundo nome é um pouco mais incomum, tá? O termo frentes de onda é o que a gente vai usar mesmo, que a gente vai ver com mais frequência. Então, se a gente imaginar uma região qualquer aí, tá? Da piscina ou do mar, que é atingida simultaneamente por um conjunto de pontos, né? Então, se a gente pensar que essa crista ela vai chegar simultaneamente a uma região qualquer aí da piscina, do mar, de um lago, etc. e tal. Então, é justamente essa região que é chamada de frente de onda. A figura é melhor de entender do que a própria explicação teórica, né, gente? Vamos seguir? Então, vamos fazer agora a definição de onda bidimensional circular, tá? Tem esse GIF aqui que eu acho bem bonito. Então, pensando aí uma pedrinha caindo aqui, por exemplo, ó, cada vez que ela cai, né, vamos colocar várias pedrinhas ou uma torneira aberta, gotejando, tá? Então, cada vez que a gota ou que a pedrinha cai, ela gera uma onda circular aqui. Um negócio mais ou menos assim, né, gente? Ó, caiu uma gota ali, né, naquele ponto onde eu acabei de marcar, ó, e aí a onda circular vai se abrindo no decorrer do tempo, tá? Então, vocês imaginam aí um tempo qualquer, né? E esse tempo, a onda que foi gerada aqui, ela vai ter se deslocado aqui, ó, por um certo raio, digamos assim, tá? E aí você vai pegar, então, esse raio todo e essa região, né, que vai ser uma circunferência aqui, ó, tá? Correspondente a esse raio aqui, ela é atingida simultaneamente pelo pulso que saiu lá do pontinho inicial, um pulso que foi gerado lá no ponto central. Por isso essa região vai ser chamada de frente de onda. Cada linha dessa aqui, ó, é uma frente de onda, tá? É como se fosse uma crista. Então, uma crista aqui, uma outra crista aqui, uma outra crista aqui. E aí, claro, né, entre duas cristas, a gente sempre poderia ter um vale, né? Poderia, por exemplo, fazer uma circunferência pontilhada aqui, que é algo que a gente vai usar em breve aí, tá bom? Então, aqui
distância entre duas cristas, né? Distância entre duas frentes de onda, é o lambda, aqui também. E aí não consegui uma maneira legal de desenhar aqui, mas daria para ver aqui o lambda, né? Ó, aqui ou aqui, né? Ó, aqui e assim sucessivamente, tá? Então aqui são as chamadas frentes de onda. Maravilha? Partimos então para o princípio de Huygens. Está ali o Christian Huygens, né? Nasceu em 1629, morreu em 1695, contemporâneo de Newton, né? Viveu ali na mesma época, tá? Então o princípio dele, né? Um dos princípios mais famosos aí da física e principalmente da ondulatória, diz assim, ó: cada ponto em uma frente de onda no instante t0 igual a zero funciona como uma nova fonte de ondas secundárias, produzindo ondas que se propagam com a mesma frequência, velocidade e no mesmo sentido das ondas originais. Basicamente, o Huygens está dizendo o seguinte, gente: se eu pegar uma frente de onda, tá, eu posso dividir essa frente de onda em inúmeros pontos e cada ponto desse se comporta como uma nova onda a partir de um instante qualquer que eu quiser. Tá? Então, é uma figura, as figuras aí que são legais, né? Essa figura aqui é lá do livro Fundamentos da Física, né? Dando os créditos aí lá para o Ramalho, Nicolau e Toledo, né? Para a editora Moderna. Então, basicamente, essa figura resume tudo, né? A gente tem aqui uma frente de onda, tal, e aí vocês podem imaginar na frente de onda quantos pontos vocês quiserem, tá? O autor ele desenhou um ponto aqui, um outro aqui, terceiro ponto, quarto, quinto, sexto, e aí num certo intervalo de tempo, né, o produto desse tempo que eu escolhi pela velocidade dessa onda nos dá esse raio aqui, tá? Então esse pontinho aqui se comporta como uma nova onda e essa nova onda, nesse caso aqui, é uma onda circular, ó, com essa cara aqui. Então, se a gente imaginar infinitos pontos aqui, cada um desses pontos eu posso entender se comportando como uma nova onda. Tá? Isso vai, o conjunto de todas essas ondas aqui, essas infinitas ondas geradas por esses infinitos pontos, vai dar essa nova frente de onda. A gente vai ver em breve aí por que isso é importante, né? Nesse momento é bem legal que vocês tentem entender o princípio de Huygens, volta aí o vídeo, procurem outras fontes, se for o caso, porque é bem legal de entender, vai ser bastante importante aí para a sequência do curso de ondas, tá bom? Aqui nas ondas circulares, mesma coisa, né, gente? Ó, aqui tem uma frente de onda circular, daí a gente vai analisar essa frente de onda se deslocando por um certo tempo. Então, num certo tempo, multiplicado pela velocidade dessa onda, né, desse pulso, a gente tem o raio. Lembra, ΔS é a velocidade vezes tempo. Então, essa frente de onda se deslocou daqui para cá. Então, se eu imaginar essa frente de onda como um conjunto de pontos, esse ponto aqui, né, se comporta como uma nova onda, né, uma nova onda secundária, e essa nova onda está aqui agora nesse mesmo tempo t. Tá? Então é isso que o princípio de Huygens diz. É um princípio bem sofisticado, né? Não é muito fácil de entender, é uma coisa que acho que vocês precisam voltar aí, pensar um pouquinho, sentar com calma, mas acreditem em mim, é bem importante que vocês compreendam esse princípio. Então vamos fazer um exemplo agora, e aí eu tenho certeza que com esse exemplo vocês vão se acalmar um pouco aí, aquela angústia que dá nesse comecinho aí desse capítulo, né? Parece muita informação, bastante teoria, né? Confunde um pouco, aí dá daquele desespero, dizer, nossa, não estou entendendo muito bem, tá difícil de sacar as ideias principais. Com o exemplo agora, eu acho que tudo vai se acalmar. Vamos lá. Uma pedra cai no ponto O da superfície da água contida num tanque, produzindo uma frente de onda circular que se propaga com velocidade de 5 centímetros por segundo. O ponto O está a 20 centímetros da parede AB do tanque. Considere as demais paredes bem distantes de O. Uma figura ajudaria bem, né, gente? Então, eu quero que vocês imaginem assim, ó. Você vai andando no sentido de uma das bordas de uma piscina, tá? Chega bem na borda, tá? Seu corpo ali alinhado com a borda da piscina e sua mão 20 centímetros para dentro. Tá? E você vai soltar a pedrinha. A pedrinha vai descer, vai bater lá na água. Pluk. Então ela vai bater aqui num ponto O, e esse ponto O está a 20 centímetros da borda aqui do tanque, né? Da piscina, do que você quiser. É isso que está acontecendo. Todo mundo sabe o que vai acontecer então, né? Quando a pedrinha bater lá no ponto O, ela vai gerar uma onda circular. Tá? Ele quer que a gente faça o seguinte aqui. Represente a frente de onda 6 segundos após a perturbação. Então, em 6 segundos, a gente sabe que essa onda vai se deslocar um certo tanto e vai gerar uma circunferência com o raio
equivalente ao produto da velocidade pelo tempo. Então, o que é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Tentar calcular esse raio, né, que é nada mais nada menos que a distância que a onda percorreu para cada direção, tá? Então vamos lá, em 6 segundos, ela vai percorrer uma distância que eu chamei de ΔS, eu sei que ΔS é velocidade vezes tempo, então 5 centímetros por segundo é a velocidade, 6 segundos é o tempo, 30 centímetros é o deslocamento que essa onda vai ter nesse intervalo de tempo aí de 6 segundos. Então, bem interessante a gente pensar um pouquinho, gente. A parte da onda que vai sair aqui para a esquerda, ela vai embora, né? Tranquilo, né? Ó. A parte que vai sair aqui para a direita vai embora também. A gente não tem nada aqui, né? Pelo menos aparentemente. A parte que vem aqui para baixo vai embora também. Mas a parte da onda que vai aqui para cima, ela teria que percorrer 30 centímetros. Só que ela não tem 30 centímetros para percorrer aqui. O que vai acontecer então? Então, primeiro a gente vai fazer a análise, gente, caso a parede não existisse. Tá? Então, ΔS é 30 centímetros, olha só. Se a parede não existisse, então a onda formada teria esse aspecto aqui, ó. Tá, ó. Aqui no ponto O, 30 centímetros para a direita, 30 para baixo, 30 para a esquerda e 30 para cima. Mas a parede existe. Então, este pedaço aqui da onda é que, na verdade, não existe com essa forma que a gente está vendo aqui. Esse pedaço da onda ele já colidiu com a parede, que vai se comportar como um anteparo, e agora ele está refletindo aqui. Ó. Então, a gente vai fazer a parede como se fosse um espelho, e esse pedacinho aqui de cima espelhado aqui no anteparo AB, né, na parede AB. Algo parecido com isso, gente. Ó. Então, essa parte da onda ainda está indo, essa parte também está indo, né, aqui para baixo, essa também. Até mesmo esse pedacinho aqui ainda está indo, está quase colidindo com a parede do tanque, mas não colidiu ainda. Já esses pedaços todos aqui, ó, já colidiram e já estão voltando agora. Então, esse é o aspecto que a onda vai ter. Bom, assim, gente, nós estamos aptos aí a passar para os fenômenos ondulatórios, que é o nosso tópico 5. Bora lá? Então, o primeiro fenômeno é a reflexão, 5.1. Então, fenômeno que ocorre quando uma onda incide sobre uma superfície, né, um anteparo, e retorna ao meio de propagação, mantendo as características da onda incidente. Muito importante essa oração aí. Independente do tipo de onda, o módulo de sua velocidade permanece inalterado após a reflexão, já que ela continua propagando-se no mesmo meio. Então, a velocidade permanece igual, naturalmente, a frequência vai permanecer igual também. É importante que vocês já comecem a ouvir desde agora que a frequência é uma grandeza que só depende da fonte geradora, então ela não vai depender de nenhum fenômeno ondulatório, então a frequência vai ser a mesma. Nós conhecemos já relativamente bem a equação fundamental da ondulatória, V é igual a lambda F, portanto, se o V é igual e o F também é igual, o lambda também é igual. Então é mais ou menos isso que ele fala naquela oração que eu pedi para vocês terem atenção, ó, mantendo as características da onda incidente. Então a onda incidente e a onda refletida mantém a velocidade igual, a frequência igual e o comprimento de onda igual. Beleza? Aqui nessa página, gente, nós temos uma figurinha aí, né, um gifzinho bem legal. Então estou mostrando aqui as frentes de onda vermelhas indo no sentido, né, de uma superfície refletora, né, de um anteparo. Então essas ondas vão colidir lá e aí após a colisão elas se refletem, né? Esse é o fenômeno da reflexão. Quando nós entendemos o princípio de Huygens, fica mais fácil de aceitar a reflexão, assim como os outros fenômenos, né? A gente imagina que essa frente de onda vermelha sendo separada em vários pontos. Então, cada um desses pontos vai atingir a superfície refletora num certo tempo. Cada um deles, depois de atingir, é refletido. Como, por exemplo, acontece em colisões, né? Tópico aí que nós já estudamos, né? Dentro da física, dentro desse capítulo aí, colisões, que estava lá no impulso e quantidade de movimento, né? Então, a gente pode entender que cada pedacinho da onda vai se comportar dessa maneira, como se fosse um pontinho, né, uma bolotinha. A gente sabe que, na verdade, né, a onda não é exatamente assim, mas entendendo o princípio de Huygens, eu posso pensar dessa maneira, e aí fica fácil de aceitar que cada pedacinho vai se refletindo, e depois de algum tempo, todos já se refletiram, e aí a onda segue refletida com esse aspecto aqui das frentes de onda azuis, tá? Aqui está a figura já em repouso. Eu quero destacar para vocês algumas coisas importantes aqui. Está simbolizada aí a direção da velocidade dessas frentes de onda. E agora mais destacado ainda. Este carinha vermelho que eu acabei de desenhar aqui é o chamado raio
de onda, tá? Então, lembra comigo, as próprias frentes de onda, gente, já são uma simbologia, né? De fato mesmo, elas não existem. O que existem são as cristas, né? As cristas, elas estão lá. A frente de onda é uma maneira de facilitar a nossa visualização. Então, o raio de onda, menos ainda existe, tá? Ele é uma linha perpendicular às frentes de onda para facilitar um pouco a nossa vida, para depois eu não precisar ficar desenhando todas as frentes de onda. Então, vou desenhar só o raio, num futuro aí não muito distante, tá? Então, esse raio é o chamado raio incidente. O ponto aqui onde o raio toca a superfície refletora, toca o anteparo, ele vai ser chamado de ponto de incidência. Neste ponto, gente, a gente vai desenhar uma linha perpendicular à superfície refletora, né, uma linha que forma 90 graus a superfície refletora, e vai nomear essa linha de reta normal. Tá? Vai ser muito importante a reta normal, porque é justamente entre ela e o raio incidente que nós vamos medir um ângulo que é chamado de ângulo de incidência. Maravilha? Então, aqui, né, entre duas frentes de onda, nós temos o lambda, tá? Esse raio vai vir aqui, tocar na superfície refletora e vai se refletir. Tá? Então, ele veio, bateu e vai refletir agora. A reflexão eu vou fazer aqui para a figura ficar um pouquinho mais limpa, tá? Então, aqui vai estar a velocidade das ondas após a reflexão e aqui o raio refletido, que a gente vai simbolizar por R. Tá? Ali está a nossa reta normal e aqui está o nosso ângulo R, é o ângulo de reflexão, beleza? Ali, por último, está o nosso comprimento de onda, ele também vale lambda, já que o comprimento de onda não se altera na reflexão. Então, dando uma limpada na figura, gente, nós temos isso aqui, ó, ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Se a superfície refletora for polida, então se ela for bem lisinha, tá? Polida, de maneira geral a gente vai falar, então o ângulo I é igual ao ângulo R, beleza? Isso aí é chamado de reflexão regular. Se a superfície refletora for rugosa, ela tiver uma certa aspereza, né, digamos assim, de maneira mais simplória, então o ângulo I é diferente do ângulo R. Essa reflexão é chamada de reflexão difusa ou simplesmente reflexão irregular, tá? E aí um gifzinho final para a gente conseguir entender. Óbvio que a superfície rugosa ali, né, tá extremamente exagerada, né, gente? Mas dá para ver que ocorre sim a reflexão, mas essa reflexão não é regular, não é bonitinha, é a chamada reflexão difusa. Tranquilo a reflexão? Aqui a gente tem então algumas imagens, né, ó, duas fotos aí que são bem bonitas, né, para entender legal aí a reflexão regular. E vamos partir para fazer um exemplinho, tá? Então esse exemplinho aqui já é um exemplo lá do capítulo de ótica, que é onde se encontram mais exercícios aí desse assunto, né, de reflexão, mas é legal que a gente entenda já desde agora, né, desde a ondulatória, tá? Quem já estudou ótica, eventualmente, já deve lembrar um pouquinho mais, e aí fica um pouco mais fácil até de fazer esses exemplos aí, esses exercícios que eu vou propor para vocês, tá? Então ele é assim, ó. Um raio de luz incide num espelho plano, formando com a sua superfície um ângulo de 40 graus. Qual é o correspondente ângulo de reflexão? Então aqui está a nossa figura, aqui está o nosso ângulo dado no enunciado, tá? O ângulo entre o raio e a superfície do espelho. Tá? E ele está pedindo o ângulo de reflexão, que é este carinha aqui, ó. Desta figura, né, deste lado da figura, eu consigo concluir facilmente que 40 mais I é igual a 90, né, já que a reta normal é perpendicular à superfície refletora. Tá? Só que eu sei que o ângulo I, que vale 50 graus aqui, é igual ao ângulo R, portanto, a conclusão é que o ângulo R é 50 graus. E aí você fala, nossa, Epifa, bem facinho o exemplo. É, bem facinho. Alguns aí vão ser legais de fazer, um pouquinho mais complexos, mas no geral são bem simples mesmo de fazer esses exercícios aí de reflexão. Agora, a próxima etapa é a indicação de 3 exercícios aí que eu estou deixando para vocês, tá? E aí, essa aula aqui, ela vai ser complementada por uma aula de resolução de exercícios, de uma série de exercícios que eu vou recomendar sobre tudo que a gente vai discutir de teoria aqui, tá? Esses 3 exercícios estão comentados lá nessa aula. E aí, qual que é a minha sugestão? Vocês calmamente tentem fazer, né, dá uma pausa aí no vídeo se quiser fazer agora, ou estuda toda a teoria e depois volta, né, tira um print aí para depois resolver. E depois de ter tentado resolver, vocês assistam a aula de resolução dos exercícios,
para poder verificar aí se entendeu, tirar suas dúvidas e assim por diante. Beleza? Partimos então para a refração. Vamos dar uma lidinha aqui na definição. Ó. Fenômeno pelo qual a onda passa de um meio para o outro. Quando uma onda sofre refração, sua frequência e sua fase não variam, ou seja, a onda refratada continua com a mesma frequência em concordância de fase com a onda incidente. Muito importante essa história da frequência, gente. Já expliquei, né, para vocês. Por que a frequência não varia? Porque a frequência só depende da fonte emissora, só depende de quem emitiu aquela onda lá. Então, uma vez que a onda troca de meio, a frequência já está definida. Ela já saiu com 20 Hz, esses 20 Hz não vai mudar nunca mais, certo? Então, é muito importante ter isso aí em mente, porque muitos exercícios usam essa informação, essa confusão como uma pegadinha. Então, bastante cuidado, tá? O que caracteriza a refração é uma mudança na velocidade de propagação, podendo haver ou não mudança na direção de propagação. Então, em grande parte dos casos, quando a onda mudar de meio, ela vai sofrer uma mudança na direção também de deslocamento dela, né? O raio incidente e o raio refratado, que a gente vai estudar já já, eles vão formar aí um ângulo entre eles, né? Eles não vão, ele não vai seguir em linha reta, mas não é obrigado a acontecer isso. O que é obrigado a acontecer na refração é a mudança da velocidade, que consequentemente, por não haver mudança de frequência, vai gerar, né, entre aspas, uma mudança no comprimento de onda. Então, o V vai se alterar e o lambda, que é o comprimento de onda, também vai se alterar, na mesma proporção. Se o V dobrar, o lambda vai dobrar também e assim por diante, tá? Tudo isso porque o F, né, a frequência, não varia, tá? No caso específico da incidência normal à fronteira de separação, não haverá mudança na direção de propagação. Então, o único caso onde a gente não vai perceber mudança na direção de propagação é o caso em que as frentes de onda tocarem a superfície que separa os dois meios simultaneamente. E para isso, a gente vai indicar de maneira mais simplista, vai ocorrer quando o raio de onda estiver em cima da reta normal, quando o raio for perpendicular à superfície que separa os dois meios. Beleza? Então, aí está uma figura que eu acho bem bonita, ó, dá uma olhada aqui, ó. Essa linha aqui, né, imaginária, é uma linha que separa o meio azul aqui do meio verde, né? As cores aí podem ser alteradas de acordo com o seu monitor, né? Mas separa aqui a parte mais à esquerda da parte mais à direita. E aí você tem as frentes de onda aqui, né? Ó, vindo numa direção aparentemente horizontal, ó. E aí quando essas frentes de onda tocam a superfície que separa os dois meios, ela se inclina um pouco, ó. Tá vendo? Então esse é o fenômeno da refração. Chama a atenção de vocês aí alguns aspectos importantes da figura, tá? É um pouco difícil de concluir algo sobre a velocidade. A gente teria que ser bem observador aí para poder afirmar que a velocidade aqui, por exemplo, é maior do que a velocidade aqui. Não sei se alguém consegue ver, se todo mundo consegue ver, etc. Mas algo que com toda certeza vocês conseguem ver é que as frentes de onda aqui, elas têm um afastamento maior do que as frentes de onda aqui. Quer dizer, o lambda aqui é maior do que o lambda aqui. Tá? Isso faz a gente concluir que o V aqui é maior do que o V aqui também. Tá? Então essa é uma figura, um GIF aí, bem legal, bem importante da gente estudar para refração. Na sequência, galera, eu tenho aqui uma situação prática para mostrar para vocês, que é a refração ocorrendo da água profunda para a água rasa. Isso é meramente experimental, tá? Então, quando a onda se propaga de uma parte mais funda aqui, por exemplo, de uma piscina, para uma parte mais rasa, o que é perceptível experimentalmente falando, né, o que é observado experimentalmente falando, é o achatamento, né, é a contração do comprimento de onda e aí a consequente perda de velocidade. Então, quando a onda passa da água mais profunda para a água mais rasa, ela perde velocidade. Tá? Isso aí é observacional, beleza? Então, aqui eu quero mostrar para vocês agora com um pouquinho mais de detalhe. Ó, ali estão as frentes de onda, tá? Que é a velocidade, que eu chamei de V1. E aqui está a superfície que vai separar aqui a parte branca da parte cinza, tá? A superfície aqui. Então, isso aqui é um meio. Eu vou chamar de água profunda e esse aqui é a água rasa, tá? Pode ser um meio qualquer aqui e outro meio aqui, beleza? Esse pontinho, ele toca a superfície que separa a água profunda da água rasa.
E pelo princípio de Huygens, nós sabemos que quando ele tocar aqui, ele pode se comportar como uma nova onda. Essa nova onda vai se deslocar na água rasa. E como a gente já viu aqui, da experiência, nós sabemos que se deslocar na água rasa significa se deslocar com menos velocidade. Então, esse pontinho perde velocidade. E aí, aqui está o nosso raio, né, de onda. Então, esse pontinho perde velocidade, mas esse ponto aqui, que está na água profunda o tempo inteiro, não perde velocidade, porque ele continua no mesmo meio. Então, esse pedaço da onda se desloca mais do que esse, beleza? E é aí exatamente isso que faz com que a frente de onda se incline. Porque esse pedacinho aqui, por exemplo, ele percorre só um pouquinho a mais aqui na água profunda e depois ele vira de novo. Um pouquinho a mais aqui, esse pedacinho, um pouquinho a mais ainda e depois vira. Então, todo mundo que entrar aqui, todo pedacinho que entrar na água rasa, né, entrar, entre aspas, né, que passar para a água rasa, vai perder a velocidade e, consequentemente, vai sofrer um leve desvio. Tá? Então, vai todo mundo desviando aos poucos e o resultado final de todos esses pequenos desvios é a frente de onda toda inclinada. Então, lá no final, né, depois que todo mundo já passou para a água rasa, as frentes de onda já têm outra direção. E se as frentes de onda têm outra direção, temos também outra velocidade e, consequentemente, o raio também se inclinou. Então, a figura básica aí que nós vamos estudar nos próximos slides aí, nas resoluções de exercício, etc., é uma figura com este raio, né, que é o raio incidente, depois com este outro raio, tá? Uma figura que talvez nós podemos simbolizar aqui, ó, o comprimento de onda da onda 1, né, o lambda 1, o comprimento da onda, né, 2, né, o lambda 2, e a gente vai usar também algum ângulo aqui, gente, ó, ou esse ângulo que vai ser formado com a normal, que eu vou mostrar nos próximos slides, ou o ângulo aqui formado entre a frente de onda e a superfície que separa os dois meios, tá bom? Bom, vamos seguir um pouquinho mais de teoria aqui, ó. Lembramos que V é igual a lambda F, portanto eu posso afirmar com tranquilidade que F é igual a V sobre lambda, tá? E daqui então, lembrando que a frequência vai ser constante porque ela só depende da fonte geradora, então a gente pode afirmar com segurança aí que V1 sobre lambda 1 é igual a V2 sobre lambda 2, que é aquela proporcionalidade que eu comentei há pouco aí, né? Se a velocidade da onda na água rasa for metade da velocidade da onda na água profunda, então o lambda também tem que ser metade, beleza? Na sequência, a gente tem uma imagem aqui que é bem bacana, né? Já foi tema aí de problemas de alguns vestibulares, né? Esses vestibulares menos tradicionais aí, vestibulares mais contextualizados, tal. Então a gente tem aqui a mesma figura do slide anterior, né, gente? E aí aqui uma situação do cotidiano, uma situação real, né? Ó, a gente tem uma onda, por exemplo, gerada lá no oceano mais profundo, tá? Então essa onda aqui, ó, com amplitude bem pequenininha, né? Pode ter sido causada aí por um movimentozinho de alguma placa, algum movimento lá interno no oceano, tal. Então movimentou um pouquinho, gerou a onda. Essa onda tem uma amplitude bem pequenininha, tem um comprimento de onda bem grande, né? Ó, tá? E aí ela vem vindo aqui, vem se deslocando por gravidade, né? Ela vem se deslocando para cá. Lá vem ela. Lá vem ela, eu quero que vocês notem o seguinte. Quando ela começar, quando essa parte aqui de baixo começar a passar para a chamada água rasa, né? Então, esse pedaço aqui, essa parte, né? Essa região da água que está vindo aqui da esquerda para a direita, ela começa a perder velocidade. Essa parte aqui não sabe ainda, né? Que está chegando na água mais rasa. Então, ela ainda não descobriu que ela tem que perder velocidade. Essa parte já. Essa aqui ainda não, porque muitas vezes é muito profundo isso aqui. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que, como essa parte aqui perde velocidade e a parte de cima não perde velocidade, né? Então, o que vai acontecer é que a parte de cima da onda começa a querer ultrapassar a parte de baixo. Ela começa a querer passar na frente, porque ela está com velocidade e a parte de baixo não. O conjunto começa a perder velocidade. Perder velocidade significa perder energia cinética. E aí você fala, Epifa, cadê essa energia? Essa energia ela vai se concentrar aqui na amplitude. Então a onda começa a aumentar de amplitude. Tá? Então ela vai ganhando amplitude. Como ela está perdendo velocidade no geral, o comprimento de onda está diminuindo, ela vai ganhando amplitude e a parte mais alta
demora mais tempo para perder velocidade do que a parte mais baixa. Isso faz com que a parte mais alta comece a ir para frente e é o momento onde a onda vai quebrar, né? Então aqui é como se fosse a arrebentação e aqui é onde as ondas começam a quebrar. Essa posição aqui, mais ou menos, é onde os surfistas deveriam se posicionar para começar a remada e aí poder pegar onda. Nessa figura de baixo aqui também é bastante interessante, tá? Então, tópico aí bem legal para a gente ilustrar a importância de aprender esse capítulo. Nesse ponto, nós vamos dar uma aprofundada aqui nos nossos estudos e eu sugiro que vocês se dividam aí em 2 grupos, né? Que você decida em qual dos 2 grupos você quer estar. O grupo da galera que vai estudar exatas na universidade e também junto com essa galera, o pessoal que precisa tirar muita nota na segunda fase da FUVEST, no Enem, o pessoal que vai prestar medicina, as carreiras mais concorridas, é legal ver isso aqui, é legal estudar essa dedução, entender mesmo, porque é uma compreensão que vai ajudar vocês na solução de alguns exercícios mais complexos, mais difíceis. E o segundo grupo é a galera que vai prestar vestibular, que está querendo sim aprender, que está querendo sim estudar, mas que não precisa tirar uma super nota, ou a galera que não vai para exatas, né, que vai estudar outras coisas aí. Então, para esse segundo grupo, a dedução não é muito necessária. A gente vai pegar direto a formulinha e aplicar a formulinha na solução dos exercícios, né? Não precisa ter aquela preocupação em ver de onde veio a fórmula. Tá? Então, claro que é óbvio que se você está no segundo grupo e mesmo assim você fala, poxa, Epif, eu queria ver a dedução, porque eu gosto, eu sou uma pessoa curiosa, tal. Claro que você é bem-vindo aqui nessa parte do vídeo assistindo a dedução, mas talvez não seja necessário, tá? É isso que eu estou dizendo. Então, decida aí em que grupo você está e vamos seguir. Então, ó, eu vou limpar aqui a figura geral, tá aqui nossas frentes de onda, tá? Então, essas ondas vêm vindo com uma certa velocidade e aquele pedacinho lá da onda tocou a superfície que separa um meio 1 de um meio 2. Tá? Então, a gente já sabe o que vai acontecer, não sabe? Esse pontinho aqui se comporta como uma nova onda, né? uma nova fonte de ondas secundárias. E aí, quando essa onda passar para esse meio, ela perde velocidade ou ganha velocidade, dependendo aí do que vai acontecer, mas a velocidade é alterada, porque esse meio aqui altera, e alterando a velocidade, automaticamente altera também a direção de deslocamento. É isso que acontece na refração, tá? Então, aqui está o nosso raio, aqui está a nossa reta normal, tá? E aqui está o ângulo que a gente sempre chamou, né? Desde a reflexão, de ângulo de incidência. É o ângulo entre o raio e a reta normal. Maravilha? Primeira coisa que eu quero que vocês olhem, quero que vocês discutam aí, entre aspas, comigo, será que esse ângulo aqui, ele aparece dentro desse triângulo aqui, ó? Será que em algum lugar desse triângulo a gente consegue olhar esse ângulo aqui? Então, bem importante vocês discutirem aqui comigo. Ó. Este raio, gente, é perpendicular à frente de onda. Portanto, esse ângulo aqui é de 90 graus, tá? Maravilha? Tranquilinho? Certo? Então, eu posso concluir que este ângulo aqui, somado com este ângulo, tem que valer 90 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Beleza? De novo, ó, este ângulo mais este ângulo tem que ser 90. Horas, mas este aqui somado com esse também é 90. Portanto, vamos chamar esse cara de x aqui, ó, só na nossa cabeça. X mais i é 90. E o x mais este carinha aqui também é 90. Conclusão, este carinha aqui também vale i. Tranquilo? Bonita, né, essa deduçãozinha aí, né? Facinho de ver e bacana ao mesmo tempo, tá? Então, sugiro aí, se você se enrolou, faz o desenhinho, né? Coloca ali os valores. Eu não fiz para não poluir a figura. E também não é a nossa meta aqui, deduzir, né? Provar que aquele ângulo ali é igual a I, né? Basicamente, vocês podem acreditar em mim, é verdade que ele é igual a I, e a gente seguir a dedução do que a gente quer fazer aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu vou marcar um ponto aqui, vou chamar de P, marcar um ponto aqui, chamar de Q, e eu vou estudar um pouquinho o comportamento dessa onda ao passar aqui para o meio 2, tá? Então, eu vou observar um pouquinho, o que eu observo é isso aí, ó. A frente de onda azul aqui, ela adquiriu esse aspecto, tá? Então, por que ela adquiriu esse aspecto? Porque o ponto P, quando ele penetrou o meio 2, ele percorreu uma distância menor do que essa mesma região aqui, ó, percorreu aqui. Tá? Então, por que essa distância aqui
é diferente dessa? Porque o ponto P, quando penetrou o meio 2, perdeu velocidade. Então, ficou menorzinha aqui a distância. Maravilha? Conclusão. Com certeza, a onda está perdendo velocidade ao passar para o meio 2. Poderia ganhar. Depende aí das condições dos meios, né? E também do tipo de onda. Se é uma onda sonora, se é uma onda luminosa, né? Se ela é mecânica, eletromagnética, isso é uma coisa que a gente não vai discutir aqui ainda, nesse momento. Tá? O fato é que, claramente, o ponto P percorreu uma distância menor do que um ponto imaginário aqui, ó, que está aqui fora, né? Do que o ponto Q, por exemplo, que está aqui fora. E se ele percorreu uma distância menor, é porque ele está mais devagar, né? Então, ele perdeu velocidade. Então, eu quero medir algo muito importante aqui, gente, que é o tempo que o ponto Q vai demorar para atingir a superfície que separa os dois meios. Esse ponto eu vou chamar de Q'. E nesse mesmo tempo, o ponto P percorreu uma certa distância aqui, tá? Que é menor do que essa. A gente já sabe, porque a gente já sabe que ele perdeu velocidade. Então, esse ponto eu vou chamar de P'. Aqui vai estar, então, nossa onda, né? Nossas frentes de onda indo. A nova velocidade dela é V2. O raio está aqui, né? Perpendicular às frentes de onda. Este carinha vai ser o ângulo de refração, que eu gosto de simbolizar por R maiúsculo, para não confundir com o ângulo de reflexão, que eu gosto de simbolizar por R minúsculo. Óbvio, isso não é uma regra. Se você quiser, você pode chamar por alfa e beta, por x e y, pela letra que você quiser. Eu gosto de chamar de R minúsculo o ângulo de reflexão e R maiúsculo o ângulo de refração. É assim que eu uso com os meus alunos, por exemplo, tá? Vamos pensar em algo agora similar ao que nós pensamos na discussão aqui do motivo pelo qual este ângulo era igual ao ângulo I. Tá? Então, quero que vocês pensem aqui comigo. Ó. Temos aqui 90 graus. Tá? Então, este ângulo aqui, somado com R, tem que ser igual a 90. Tá? Aqui também é 90 graus, porque aqui é o ângulo formado entre o raio e a frente de onda. Tá? Portanto, este mesmo ângulo aqui, somado com este, também tem que ser 90. Então, é assim, R mais X, por exemplo, é igual a 90. X mais este carinha aqui também tem que ser igual a 90. Portanto, este carinha tem que ser igual a R. Tá? Igualzinho ali, né? Então, você fala, Epifa, já entendi. Eu posso medir tanto o ângulo de incidência como o ângulo de refração entre o raio e a normal, ou entre a frente de onda e a superfície que separa os dois meios, né? A frente de onda e a superfície que separa os dois meios, o raio e a normal. Exatamente. Então, pode pensar assim com tranquilidade. Beleza o desenho, gente? Podemos partir para a álgebra, então? Vamos lá, então. P' é igual a V2 vezes T. Vamos ver se isso é verdade? O que é P'? A distância de P até P'. Essa distância, que é um ΔS, é igual ao V2 multiplicado por um certo tempo. Verdade. Velocidade vezes tempo realmente é ΔS. Então, afirmativa verdadeira. Q' é igual a V1 multiplicado pelo mesmo tempo. Sim. O tempo que o Q demorou para ir até Q' é o mesmo tempo que o P demorou para ir até o P'. Isso é comprovado aí pela frente de onda, né? Aqui a onda está completinha pela primeira vez e aqui a onda estava completinha pela última vez, né? A frente de onda. Legal? Seguindo. Triângulo P, P', Q'. Vamos olhar ele aqui? P, P', Q'. Beleza? Então, neste triângulo, seno de R, então, seno deste carinha aqui, é o cateto oposto, P', dividido pela hipotenusa, né? Aqui é 90 graus, ó, então a hipotenusa é o P'. Beleza? Então, P', cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Tranquilo. Seno de R, então, é V2 vezes T sobre P', já que o P' era igual a V2 vezes T. Tá, beleza. Conclusão, P' é igual a V2 vezes T sobre seno de R. Parei aí. Triângulo P, Q'. P, Q'. Vamos lá escrever? Seno de I, olha o I aqui, é o cateto oposto, Q', dividido pela hipotenusa, P'. Hipotenusa coincide, né? Trabalhando um pouquinho aí, gente. Q' era igual a V1 vezes T,
E o Pq' é igual, então, a V1 vezes T sobre seno de I. Tá? Joguei o Pq' para lá, o seno de I para cá. E aí? Tá enxergando o que vai acontecer ou não tá? Tá todo mundo vendo? Vamos igualar as duas, né? Já que isso é Pq' e isso também é Pq'. E agora? Enxerga mais alguma coisa que vai acontecer? Cortei o T com T. Conclusão, V1 sobre V2 é igual a seno de I sobre seno de R. A velocidade aqui dividida pela velocidade aqui é igual ao seno deste ângulo dividido pelo seno deste ângulo, tá? Essa formulinha aí, gente, é a base de uma lei que nós vamos estudar lá na ótica, que é a lei de Snell-Descartes. Claro que daqui, se eu quiser, eu posso escrever V1 seno R igual a V2 seno I, né? Se eu multiplicar em X. Então agora vamos fazer uma limpeza geral aí, né? O pessoal que não quis ver a dedução, deve voltar o vídeo mais ou menos para cá, né? Para poder ver já a tela um pouquinho mais limpa, com menos matemática e mais conclusões aí, tá? Então a gente tem aqui, ó, a superfície que separa o meio 1 do meio 2, o raio incidente, a velocidade dele, a reta normal, aqui o ângulo de incidência, o raio refratado, a velocidade dele, o ângulo de refração. E aí eu já sei que V1 sobre V2 tem que ser igual a seno de I sobre seno de R, né? Acabamos de fazer isso, tá? Também sei, multiplicando em X, que V1 seno de R é igual a V2 seno de I. O que mais eu sei? Que V é igual a lambda F, certo? Então, se eu sei que V é igual a lambda F, eu posso substituir o V1 por lambda 1 vezes F e o V2 por lambda 2 vezes F. Por que só F, não F1 e F2? De novo, porque a frequência não depende do meio, ela depende só da fonte que gerou aquelas ondas ali. Maravilha, pode cortar o F com F, mais uma formulinha aí, mais uma conclusão importante. Lambda 1 sobre lambda 2 igual a seno de I sobre seno de R. O conjuntinho dessas duas equações, né? Você pode falar que são três, mas essas duas, na verdade, são a mesma, né? Então, o conjuntinho disso aqui com isso aqui é bastante poderoso. Dá para a gente resolver muitos problemas aí de refração. Outra coisa que é bem importante a gente estudar é a refração da luz e a refração do som. Então, presta atenção aqui, ó. Que a gente tem uma figura que é observacional, tá? Experimental. Você pega ali um feixe de luz concentrada, né? um raio laser, por exemplo, emite aqui do ar para a água e o que você nota é que o raio se aproxima da reta normal, ou seja, que o ângulo de refração, que é esse carinha aqui, é menor do que o ângulo de incidência, tá? A expressão que a gente acabou de desenvolver, gente, diz para a gente que V1 sobre V2 é igual a seno I sobre seno R, né? Nesse caso aqui, o V1 é a velocidade da luz no ar, né? O V2 é a velocidade da luz na água. I e R são os ângulos de incidência e de refração mesmo, tá? O ângulo de refração é menor, portanto, o seno dele também é menor do que o seno de I. Então, como o denominador aqui do lado direito da igualdade é menor do que o numerador, lá do lado esquerdo, para manter a igualdade, né, o denominador também tem que ser menor que o numerador. Conclusão, a velocidade da luz no ar é maior do que a velocidade da luz na água. Tá? Então, quando a luz passa do ar para a água, ela perde velocidade. Isso é uma informação muito importante. Já para a onda sonora, o que nós temos? A experiência mostra que se a gente desenhasse um raio, né, a gente vai ter, na verdade, a onda aqui se propagando, a gente consegue visualizar as frentes de onda, aí a gente vai lá então e desenha o raio. Então, esse raio de onda sonora, né, ao passar do ar para a água, se afasta da reta normal. Então, exatamente o oposto do que acontecia com a luz, né? Então, o ângulo de refração é maior que o ângulo de incidência. Quem entendeu o que eu expliquei aqui, usando a mesma expressão, vai poder concluir com facilidade, então, que como o ângulo é maior, então o seno de R é maior do que o seno de I, portanto, então, a velocidade do som na água é maior do que a velocidade do som no ar. Tá? Nas próximas aulas aí, especificamente lá na aula 5, quando estivermos estudando acústica, isso vai voltar a aparecer. A gente vai discutir também a velocidade do som e outros meios, tá? E aí nós vamos ver, inclusive, expressões para calcular essa velocidade aí. Se a gente souber já lembrar essas coisas dessa aula aqui, vai ajudar bastante. Bora seguir para mais um exemplo, então.
Então, em um tanque, as frentes de onda retas na superfície da água, ao passarem de uma parte rasa a outra parte mais profunda, o fazem sob ângulos de 30 e 45 graus, conforme a figura a seguir. Sendo a velocidade de propagação no meio 50 centímetros por segundo, determine. Então, gente, lembra lá, né? Ó, tá passando agora de uma parte rasa para profunda. Da parte rasa para profunda, a onda vai ganhar velocidade. Lembra que da profunda para rasa, ela perde velocidade. Vamos ver se está acontecendo algo parecido com aquilo que a gente discutiu em torno da equação agora há pouco. Ó. Aqui é 30 graus e aqui é 45 graus. Portanto, o ângulo de incidência é 30 e o ângulo de refração é 45. Maravilha! O ângulo de refração é maior do que o ângulo de incidência. Portanto, a velocidade no meio 2 é maior do que a velocidade no meio 1. Legal, já sabemos que isso é verdade, a figura está coerente. Vamos para a solução? Então, ele quer saber a velocidade de propagação no meio 2, né, o V2, e a razão entre os comprimentos de onda nos meios 1 e 2, né, o lambda 1 dividido por lambda 2. Então, na solução, vou mostrar para vocês uma figura. Tá aqui a nossa frente de onda, né, vermelha, a primeira, depois ela já desviada aqui, a velocidade V1, a velocidade V2, aqui o raio, né, desenhei para facilitar um pouco. Esses raios poderiam estar mais afastados aqui, né, se eu quisesse, ou um pouquinho mais próximos aqui, se eu quisesse também, né, do ponto de incidência, é indiferente, desde que eu respeitasse o ângulo entre o raio e a frente de onda igual a 90 graus, tá? Então, ali é dado 30 graus, aqui é dado 45 graus. A gente já sabe que esse ângulo aqui também, e esse aqui, tem que ser 30 e 45, respectivamente, né? Esse aqui é o ângulo de incidência entre o raio e a normal. E entre a frente de onda e a superfície que separa os dois meios, eu tenho o mesmo ângulo, tá? Então, esse 30 aqui e esse 45 aqui são os ângulos de incidência e refração, respectivamente, tá? E aí a gente vai usar essa relação V1 sobre V2 é seno I, seno R. V1 eu não tenho, V2 vale 50. Seno de I, na verdade, é seno de 30. Seno de R, na verdade, é seno de 45. E agora, gente, é operar, né? É fazer conta. Não tem muito lá para onde fugir, né? Então, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, mantém o numerador, que é 1 sobre 2, né? Ficou 50 aqui separado. Então, mantém 1 meio, multiplica pelo inverso do denominador, e aí fazendo essa conta toda aí, encontrei 25 raiz de 2, que é menor do que 50, né? Então o V1 está coerente, né? A gente já sabia que tinha que ser menor, porque o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Então B, o mesmo esquema, né, gente? Lambda 1 sobre lambda 2 é seno I sobre seno R, expressão que desenvolvemos aí alguns slides atrás, tá? Então, lambda 1 sobre lambda 2 é seno de 30 sobre seno de R, aí operando um pouquinho isso aí, vou encontrar que lambda 1 sobre lambda 2 é raiz de 2 sobre 2, parou por aí, não tem mais nada para fazer e terminamos esse exemplo. Na sequência, eu proponho 2 exercícios. Eu sugiro que vocês leiam calmamente, né? Leiam com paciência, pausa o vídeo, lê, aí estuda a figura, resolve aqui o exercício 4, resolve aqui o exercício 5, resolve mais exercícios do livro aí que você usa, enfim, de materiais que vocês encontram aí na internet, e aí sim assiste a videoaula com a resolução dos exercícios, mais os exercícios propostos lá do nosso livro, né, Fundamentos da Física, que está aí no canal para vocês verem. Aproveita e corrige o que errou, verifica se consegue entender as dicas que eu dei lá, e aí sim pode seguir normalmente com a matéria, beleza? Tá aí o gabarito para vocês darem uma conferida. E, por último, um presente aí para vocês, que é essa figura fantástica aqui, né? Ó, é muito bonita mesmo, que mostra aí o princípio de Huygens, a reflexão, a refração, enfim, uma figura bem completa aí, né? Ó, bem legal de ver, tá? Então, creio que vocês conseguem entender aí. Aqui está ocorrendo reflexão, então a onda bateu, né? Esse pontinho aqui se tornou uma nova onda, essa onda vai se propagando para cá, ó, reflexão, e a refração acontece aqui. Então, desse pontinho aqui, ó, nova onda com comprimento menor, e aí a refração acontecendo aqui. Então, é uma figura que vale a pena vocês ficarem olhando aí por vários minutos até entender perfeitamente aí esses fenômenos todos e também o princípio de Huygens.
Gente, então lembro para vocês que essa aula vai ter uma continuação onde nós vamos estudar os fenômenos da difração e da polarização. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí, se inscreve no canal para acompanhar aí as notificações de vídeos novos, né? Aciona o sininho lá, compartilha o vídeo aí com os amigos, com as pessoas que quiserem, de maneira geral, estudar física. Assistam os demais vídeos, né? Tanto a sequência aí de difração e polarização, quanto o vídeo com exercícios desse capítulo. Bons estudos, beijo para todo mundo, fui!